Sou babaca por tomar tudo da minha esposa? Oi pessoal, vou usar um nome falso para evitar curiosos e processos. Vou usar Josh, moro numa cidadezinha de Oklahoma, sempre fui um cara mediano para tudo. Minhas notas chegavam próximas de boas. Segui uma vida comum, trabalhei com meu pai, na oficina de restauração de carros dele, quando era adolescente. Havia muitos carros velhos, para consertar ou restaurar. Joguei basquete no ensino médio, não fui campeão de nada, só de interclasses na 7ª série. Após a formatura, houve um baile, fui apenas com meus amigos, sem garotas, pois éramos os típicos nerds geeks, que gostavam de animes, Senhor dos Anéis, histórias da DC e Marvel, não os filmes, somente os quadrinhos. Foi uma ótima adolescência, nada de valentões, uma ou outra líder de torcida macabra, mas não nos afetava, os olhos delas eram para meninas que se destacavam. Não consegui uma faculdade de prestígio, mas fui aceito na faculdade comunitária da minha cidade, era boa. No 3º ano, meu pai me adiantou uma parte de uma pequena herança, ele comprou e restaurou vários carros e os vendeu, eu pedi transferência para uma faculdade privada e me formei em Direito, sem empréstimos estudantis. Em 3 meses consegui um trabalho em um banco perto de casa. Não era incrível, mas deu para juntar uma soma considerável. O banco fechou e as oportunidades na minha cidade chegaram a zero. Tive que me mudar para uma cidade maior. Após várias entrevistas arranjei um emprego em um hospital. Mais 1 ou 2 meses teria que voltar para a casa dos meus pais. O hospital era um poço de problemas, implantei algumas normas restritivas entre médicos e pacientes, tivemos que reaprender costumes para que processos fossem quebrados na raiz. Também dei a ideia de contratar um detetive que era mestre em descobrir fraudes, trabalhou anos com empresas de seguros. Conhecia ratos assim que colocava os olhos neles. Seu nome era Sr. Brown, Bernie Brown, um Red Pill nato apesar de ser casado 3 vezes. Ele economizou para o hospital dezenas de milhares de dólares. Virou um irmão para mim, me dava muitos conselhos sobre fraudes e pedia mais ainda conselhos jurídicos. Mas o retorno eram histórias incríveis. Me contou sobre um idoso de quase 80 anos que roubou o dinheiro de um asilo inteiro, mais de 40 velhinhos. Mas foi preso num motel com uma prostituta que estava extorquindo ele. No refeitório do hospital enquanto ele me contava mais um caso fantástico. Apareceu uma mulher de cabelos vermelhos e olhos verdes. Era um anjo, ou eu estava vendo-a pelos olhos da paixão. Brown disse para fechar a boca para não entrar mosca. Ela olhou para mim e disse que veio agradecer, pois eu a salvei de um paciente que ia aplicar um golpe que renderia 6 dígitos fácil. E nós descobrimos que o tal paciente vivia de dar golpes. Além de ele ir preso, teve que pagar uma soma considerável por mentir e arcar com os custos do processo. Eu disse, já com o coração na boca. Para agradecer, você poderia deixar seu número. Ela tirou o celular e digitou algo e eu recebi uma mensagem. Ela disse sorrindo, todos no hospital têm seu número. E foi embora. O Sr. Brown meneou a cabeça. Eu perguntei. O que foi? Rapaz, eu já me casei 3 vezes e já sei que essa vai ser sua esposa. Um conselho de quem escapou 3 vezes da morte. Anote tudo, grave tudo, analise cada briga. Se fizer contas conjuntas, coloque o mínimo e abra 1 ou 2 contas paralelas. Coloque câmeras em casa. Tenha uma agenda com seus eventos, reuniões e os eventos dela. Guarde cada nota do que você gastar com ela. Tenha um cofre no banco e guarde essas informações. Procure saber todas as senhas dela. São dezenas de conselhos e... Você quer que eu vire um stalker? Ele assentiu e completou. Agora parece um absurdo, mas faz uma diferença matadora no processo de divórcio. Quem casa pensando em divórcio? Quem já casou 3 vezes? Ele disse dando risada. Como eu tinha acesso a qualquer informação do hospital, eu vi os horários dela. Seu nome era Lívia, uma neurologista, ela ia folgar no outro dia. Eu mandei mensagem marcando um encontro casual. No final do expediente dela ela respondeu com 2 sim.
Marcamos em um restaurante italiano. Foi incrível, ela me contou sobre sua vida, de todas as suas conquistas, de seus troféus e medalhas de natação, e tênis, clube de debate e outras coisas. Ela também disse que estava de olho em mim faz tempo, mas não tinha coragem de chegar em mim. Eu fiquei nas nuvens. Me senti como uma presa sendo caçado. Ela tomou a frente de tudo, roubou o primeiro beijo, me pediu em namoro. Me deu vários presentes que eram o que eu queria, ferramentas uma vez por mês, desde chave de fenda a uma espada japonesa, alguns jogos, até bonequinhos que os jovens chamam de action figures. Eu ganhei um He-Man, um Pantro, um Falcon, vários Transformers. Eu me senti pelado de tão transparente que eram meus gostos. No entanto, não atentei para algumas bandeiras vermelhas bem evidentes. Ela pediu para trocar literalmente todas as roupas e perfumes que eu dei de presente para ela. Eu fiquei frustrado, nunca acertava os gostos, mesmo observando-a. Depois do divórcio, o Sr. Brown disse que era uma tática de manipulação para destruir minha autoestima e me tornar passivo. Em menos de um ano eu casei com Levi, foi ela quem me pediu em casamento, lógico. Sr. Brown deu um último conselho na festa de casamento. Não compre uma casa antes de completar 15 anos de casamento. Como sempre achei um absurdo. Eu saí do hospital e abri uma pequena firma de advocacia. Levi começou a fazer especialização em neurocirurgia. Minha firma não decolou, estava difícil manter e ainda Levi me pediu para pagar parte do curso. Saímos de nossa casa alugada que ficou cara para nós e fomos para uma das casas do Sr. Brown. Ele investiu todo o dinheiro em imóveis que geraram aluguéis que geraram mais imóveis. Era uma casa enorme, com 2 suítes, energia solar, toda automatizada. Ele disse que Levi não resistiria com um sorriso malicioso que não entendi na época. Ele cobrou um aluguel muito barato e me entregou uma caixa e disse para nunca abrir, só em caso de desespero. Ele me disse para guardar na garagem onde não atrapalha. Eu guardei e esqueci, já estava acostumado com as excentricidades daquele velho. No primeiro ano na casa do Sr. Brown, recebi uma carta que falava de muitas falhas na declaração do imposto de renda tanto no meu quanto de Levi. Eu não sei como cometi erros tão crassos, acho que foi um de meus empregados insatisfeitos. Paguei uma grande multa. Levi me repreendeu como se eu fosse uma criança, foi nossa primeira grande briga. Isso me deixou mais cauteloso, lembrei dos conselhos do Sr. Brown e comecei a acatar um por um. Fiz várias planilhas, escaneei extratos, notas fiscais, mesmo as pequenas, contas de telefone, água, luz, internet. Fiz uma limpeza nas contas da minha firma, refinei as planilhas com entrada e saída, comecei a guardar cada recibo dos seus gastos e do curso de Levi, que a esta altura eu estava pagando sozinho. Ela terminou o curso e nem 6 meses depois já havia ganhado uma promoção. Seus hábitos, palavras e atitudes mudaram por completo, era soberba, a arrogância em pessoa. Começou a fazer cursos paralelos na área. Coisa comum no hospital. Eu mesmo escrevi vários médicos do hospital, mas começou um ritmo absurdo, terminava um começava outro, com espaço de um mês. Ela quase não estava mais em casa, quando não eram cursos eram simpósios, reuniões com figurões do Conselho de Medicina. Cada vez que terminava um curso ficava mais arrogante, me tratava como um subalterno. Já não tinha mais uma esposa, sexo era uma vez a cada 3 meses. Quando chegou a 6 meses sem intimidade comecei a entrar em desespero. Um dia cheguei em casa e após um lanchinho coloquei na Netflix, apareceu a mensagem de excesso de telas. Achei estranho, pois só a TV do quarto estava ligada, reiniciei a mesma mensagem. Eu fiquei com muita raiva, a única coisa que eu queria no final de um dia estressante era assistir 1 ou 2 capítulos e dormir. Desliguei e joguei o controle longe. No outro dia a mesma coisa, a mensagem com excesso de telas. Liguei e reclamei, me informaram que haviam outros 2 televisores com minha conta. Eu disse que era impossível, eu não havia dado a senha para ninguém. Um pensamento passou rasgando minha mente com a pergunta. Outros 2? Como, outros 2? Comecei a arfar, meu peito parecia que estava sendo apertado, mandei uma mensagem para o Sr. Brown, ele respondeu com uma pergunta. Lembra da caixa?
Eu fui até a garagem e peguei a caixa, mas a caixa era protegida por senha. Como por telepatia a senha chegou por mensagem. Abri e dentro da caixa tinha mini-câmeras, microfones e uma carta com todos os conselhos do Sr. Brown. Eu comecei a achar que era exagero novamente e a telepatia do Sr. Brown estava na velocidade da luz. E outra mensagem. Vou mandar o Art. Ele ficou no meu lugar no hospital. Ele é mestre em cibersegurança. Você vai adorar. Livy estava em Nova York numa reunião com executivos da indústria farmacêutica. De manhã Art chegou, trouxe câmeras atuais. Havia câmeras até para por dentro de tomadas, abajur, microfones que eram tão finos quanto linhas. Literalmente tinha câmeras em todo lugar, já havia na parte de fora, mas agora só não tinha na privada. Só passei no escritório no final da tarde e voltei empolgado reli as instruções. Alguns dias depois Livy chegou, não disse nada, me olhou como se eu fosse alguém morando de favor em casa. Esperei ela descer e disse que passaria um mês fora resolvendo problemas do testamento do Sr. Brown. Ele havia morrido e havia muitas inconsistências. Fingiu que não ligava, mas deu para ver a empolgação nos olhos, quando disse que era um mês. Eu disse que ia sair na mesma noite. Só subi e peguei a mala e fui, nenhum adeus, boa noite, um aceno, nada. Estava no sofá em seu celular. Eu desci e chamei um Uber. Assim que entrei no carro liguei para Art informando que sai. Em 5 minutos ele me mandou um vídeo com áudio limpíssimo. Ela ligou para alguém rindo empolgada. Eu cheguei numa das casas do Sr. Brown. Art me recebeu e me mostrou como operar as câmeras e microfones. Ele disse que ela começou as atividades 20 minutos depois que você saiu. Meu coração deu uma pontada, minha pressão caiu. Art T me trouxe um copo com água. No final do copo já havia ligado o modo homem morto, sem sentimentos, sem vida, apenas uma máquina. Eu vi os vídeos desde o início. Ela ligou empolgada e já começou a tirar a roupa. Ela desligou a central de câmeras, que era falsa. Tudo ia para a nuvem e em minutos um homem chegou de moto em nossa casa. Ele tinha o controle da garagem. Minha esposa estava de bruços no sofá. O homem tirou a roupa desesperado. O ódio subiu tanto que senti minhas veias pulsando. Eu ficava sem intimidade por meses e ela se entregava para ele sem restrições. Eles subiram para o quarto e ela subiu em cima dele e acabaram. Pediram uma pizza e tentaram assistir TV, e reclamou com o rapaz. Viu, você deixou as duas TVs ligadas na sua casa com a Netflix? Ele disse rindo. Eu não, só a do quarto. Você que deixa a TVs da sala ligada direto. Acompanhei a rotina dos dois. O amante dela sabia onde estava cada item na cozinha. Ele mexeu nas minhas canecas, minha cafeteira. Minha esposa desceu apenas de calcinha e jogou papéis na mesa do café. Ele olhou confuso. Ela disse que era o testamento do Sr. Brown que deixava tudo para Josh e nada para suas 3 esposas. Casas, carros, e 15 milhões de dólares. Ela gritou. Josh acha que sou ingênua. Você vai querer sua parte, né? Ela disse, muito mais. Nessa hora reconheci o rapaz, era o filho do dono do hospital onde Livy trabalhava. Ele às vezes brincava na minha sala, eu tinha vários brinquedos na sala. 15 anos depois já era um homem feito, era um dos médicos no hospital. Agora o ódio subiu a nível demônio. Alguém que brincou com meus brinquedos agora estava me traindo. Ela disse sorrindo, eu vou esperar a herança do Sr. Brown e tomar tudo dele. Ele nem me contou que ia receber uma bolada, eu estava procurando uma camisinha na gaveta e achei, certeza que ele esqueceu. Aquele traste, não faz nada direito. Viu disse. Agora temos 2 fortunas. Vou arrancar o couro dele no divórcio. Disse ela sorrindo. O que não contam nos filmes e que fica-se horas e horas sem nada acontecer, só trivialidades. Mas depois de uma semana já tinha vários vídeos incriminadores, inclusive viu xingando o pai chamando de fracassado por não gerir bem o hospital. Ele falou mal de Livy para o amigo enquanto ela estava de plantão. Ele disse. Vou arrancar todo o dinheiro daquela véia, tenho tanto nojo dela. Eu agora estava nas nuvens, tinha vários coelhos com um tiro. Aos poucos o castelo de cartas ia caindo. Dispensei Art,
Deixei tudo gravando na nuvem e tirei uma semana de folga na Florida. Contratei uns serviços e uma menina muito cortês, fiz algumas massagens bem íntimas, totalmente sem pressões. Depois voltei e fui à casa do Sr. Brown e contei tudo e perguntei: como o senhor sabia? Ele disse tomando um café. Reconheço um rato de longe, mas podia ter 1% de erro. Eu estava muito empolgado e resolvi postar aqui no Reddit. Agradeço pelos comentários massacrando Livy e viu. Quando retornar para casa atualizo. A atualização. Eu retornei para casa, avisei Livy por mensagens. Ela estava em casa quando cheguei e estava de camisola. Há algum tempo eu pilaria nela, agora só sinto nojo. Ela veio me beijar, eu a vi assistindo às câmeras no dia anterior, ela chupou viu e disse que ia me beijar com o esperma dele ainda na boca. Eu recuei e disse que estava com um bafo, não queria beijar ninguém. A decepção foi visível. Me ofereceu de sua xícara de café. Também rejeitei. Ela se achegou insinuando intimidade, eu respirei fundo e disse: por favor, Livy, eu acabei de chegar e viagem, foi horrível, deixe eu descansar. Saí e subi com nojo ela, sem olhar para trás. Depois vi nas câmeras que ela ficou ali parada, totalmente em choque, pois nunca a rejeitei, não importava a hora, nem o cansaço. Ela tentou outras vezes e eu rejeitei e rejeitei. 2 meses depois ela me deu papéis do divórcio, alegou que eu estava distante, deixei ela sozinha. Queria metade do que eu tinha. As casas e carros. Eu ri e disse: que carros e casas? Eu só tenho um. Ela fez cara de ódio e disse: veremos no processo. Você acha que eu não sei da herança? Eu ri e disse: não tenho ideia do que você está falando. Meus advogados vão te comer vivo e também você vai receber uma medida protetiva. Você vai ter que sair dessa casa. Eu perguntei fingindo indignação. Você teria coragem de me expulsar de casa mesmo sabendo que uma acusação falsa? Eu nunca te agredi e você sabe. Não importa se estou mentindo ou não, quando se trata de agressão contra mulheres todo juiz é um trouxa. Eu sorri e disse: eu não diria isso com tanta convicção. Ela disse: até o final do dia você vai receber a notificação. Eu virei as costas e fui fazer minhas malas, que já estavam prontas, saí em meia hora sem me despedir da minha querida esposa. Fiquei na outra casa do Sr. Brown. Os dias estão parados, no julgamento eu atualizo vocês. A atualização. Eu mandei a documentação, Livy contestou todas dizendo que eram falsas. O dia do julgamento chegou e para que o advogado não passasse vergonha mandamos os vídeos para ele. Ele desistiu no mesmo dia. Livy teve que usar um advogado público que era apenas um garoto querendo mostrar serviço, mas totalmente sem experiência. Mesmo com todas as provas, o advogado continuou o julgamento. Colocamos as imagens de Livy montando em view, e em nosso estado é um estado com culpa e então infidelidade é crime. O principal foi o vídeo chamando os juízes de trouxas. O juiz tentou demonstrar imparcialidade, mas estava com o rosto vermelho. Ela tentou pedir as casas e carros, eu aleguei ignorância, disse que não tinha ideia do que ela estava falando. Ela mostrou uma cópia do testamento do Sr. Brown e uma cópia da escritura da casa. Eu disse que o testamento era verdadeiro, mas a escritura era falsa. Também informei que o Sr. Brown ainda estava vivo, eu não tinha nada ainda. Livy murchou, seu advogado estava perdido nos papéis. Meu advogado pediu pensão, pois Livy ganhava mais que o dobro da minha renda e meu escritório estava indo mal, não estava dando lucro, inclusive demiti 2 funcionários. Sou babaca por tirar tudo da minha esposa? O juiz sem nem olhar os papéis acatou o pedido e Livy agora tinha que me pagar pensão. O Sr. Brown apareceu na sala no final do julgamento com papéis de ação de despejo e entregou para Livy, pois o contrato estava no nome de Livy. Teve que sair da casa, foi para um hotel com view. Enviei o vídeo de view falando mal dela, a chamando de véia. E acabou a história de amor dos dois. Eu mandei o vídeo de view xingando o pai para o hospital. View sumiu do hospital e da vida de Livy. Agora sem casa, sem fortuna, sem amante. Eu comprei uma casa mais modesta com dinheiro vivo, outro conselho valioso do Sr. Brown. Guarde dinheiro fora do radar.
No primeiro dia em minha nova casa o Sr. Brown me deu um último presente. Me disse: esse número é da minha sobrinha Bárbara, tem a sua idade, ela e uma estrelinha, cuide bem dela. Mandei uma mensagem no mesmo dia, marcarmos num café. Realmente ela era uma estrela, linda, simpática e suave. Ela também era advogada e administrava os bens do tio. Disse rindo que anulou o testamento do tio. Eu estava bebendo café e quase engasguei. Voou o café para todo lado. Ela continuou brincando. Quando você for na minha casa, nada de gracinhas, tem câmeras por todo lado. Eu ri, depois de limpar o café e pegar meu orgulho, que estava no chão e disse: eu me acostumei com isso. Ainda estamos nos conhecendo, mas já sei onde ela colocou as câmeras na casa dela, fiquei craque em achar. Eu levei algumas como presente. Adeus galera, obrigado pelos comentários mais uma vez. Principalmente os massacrando, lhe vi, e viu.